Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor.
Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversar convosco sobre a sua palavra. Eu agradeço também aos meus pastores, pastor Aloíde, pastor Gedeon Júnior, idealizador deste lindo projeto, por esta oportunidade. E em continuidade, hoje conversaremos no Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vemos que Davi ele escreveu sobre os perversos no Salmo 36. E o tema ele vai ser retomado no Salmo 39, que conversaremos mais adiante. O Salmo 37, ele foi escrito quando o rei já era um homem maduro. Veja o versículo 25 do Salmo 37, diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem os seus filhos mendigando o pão. Então aqui, o rei Davi já era um homem maduro. E nele ele vai discutir um problema de longa data. Porque os justos sofrem, enquanto os perversos parecem prosperar. É possível que este salmo fizesse parte da preparação de Salomão, quando Davi o estava preparando para subir ao trono, tá certo? Mas nós vamos perceber que nessa época e nesse período, a terra, ela pertencia a Deus. E se o povo lhe obedecesse, pois existia uma aliança, né, que é registrada de Deus, do povo de Deus com Israel. Ela é registrada em Levítico 26 e Deuteronômio 27 a 30. E se o povo obedecesse, ele ia viver na terra e desfrutar de suas bênçãos. Porém, se Israel desobedecesse ao Senhor, seria primeiro o quê? Disciplinado na terra. Viriam invasões, secas, escassez de alimentos. E se persistisse a sua desobediência, eles seriam levados da terra, como em cativeiro. E a impressão, porém, era de que os ímpios estavam prosperando e Deus não tomava providência alguma. Os justos podiam indignar-se com esse problema ou continuar sendo fiéis e crendo no Senhor, que o Senhor cumpriria a sua palavra. Como muitos cristãos maduros, que já passaram por um bocado de sofrimento, Davi escolheu ver a situação de maneira mais ampla e avaliou aquilo que era mais imediato e passageiro, à luz do que era final e eterno. Incentivou Salomão e o povo a crer nas promessas de Deus e a esperar nele. Neste salmo, Davi apresenta 4 garantias que servem de encorajamento para o cristão, que questiona o modo de Deus governar o seu mundo. Então, nós vamos perceber que Davi, ele vai apresentar uma instrução negativa, expressa em 3 imperativos: não te indignes ou não te aborreças, né? Não te irrites, não te impacientes, e 4 instruções positivas: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e descansa no Senhor. Versículo 1 e 2 do capítulo 37 diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Quando o Senhor usa o termo não te aborreça, não te indignes, né? Nós vamos ver
que isso era falado em relação aos obreiros do mal, que vivem em leitos de lazer, que têm muito dinheiro e prosperidades e continuam a prejudicar os semelhantes. Vamos fazer o seguinte, quando o Senhor diz não te aborreças, é Ele dizendo, deixa que eu vou cuidar disso, deixa que eu vou agir. Porque um homem bom, ele pode cair no absurdo de invejar um homem mau e próspero, esquecendo que Deus escreverá o capítulo final e que todas as mesas serão viradas de cabeça para baixo. Invejar a prosperidade dos iníquos é lançar em dúvida a propriedade da providência de Deus. Ademais, agir desse modo é enfatizar demasiadamente o valor das riquezas físicas e do poder material. Existe até um ditado, uma interpretação, um targum que eles falam, sobre esse versículo, que fala a seguinte, eles dizem assim, o homem que inveja um indivíduo maldoso e cobiça as suas riquezas, rebaixa a si mesmo, até a posição do ímpio, esquecido como está dos valores mais altos da vida. Então, quando a inveja vem de tais pessoas, é como se nos tornássemos como elas. Mas nós não devemos ter essa inveja, não devemos nos indignar, pois é como o versículo 2 diz, é como o capim que logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Qualquer abundância terrestre, nós devemos entender que pode durar pouco tempo. Dificilmente vale a pena sacrificar os verdadeiros valores espirituais para entrar numa corrida pelo dinheiro, em competição com o ímpio. Esta é como uma erva que floresce pela manhã, somente para ser completamente estorricada pelo sol à tarde. Ele se secará, morrerá sob o calor de Deus, quando tiver que prestar contas ao Senhor. Então, nós não devemos nos indignar. Nós não devemos deixar arder, acalorar isso. A mensagem que Davi quer nos transmitir é o quê? Esfriem a cabeça, mantenham a calma. Quando nós vemos o mal no mundo, nós devemos sentir sim uma ira santa contra o pecado, mas invejar os perversos por causa da exasperação e esta, por sua vez, despertar a ira. De acordo com a argumentação, os ímpios nós vimos que eles são temporários e um dia eles desaparecerão. São como a erva que murcha e é cortada e queimada. É como no Oriente, a vegetação logo depois da estação da chuva é abundante, mas desaparece rapidamente quando o ar perde a sua umidade. E aí nós somos convidados no versículo 3, confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Nós somos convidados a confiar no Senhor e a fazer o bem. O homem bom, inflamado de inveja do homem mau, ele cai no ridículo. Pelo contrário, ele deveria confiar no Senhor. O ímpio, nós entendemos que ele alimenta-se de cinzas e o homem bom alimenta-se da verdade. A cobiça somente faz com que o homem bom se transforme em um homem mau. Embora a vida humana esteja sempre sujeita a condições precárias, o homem bom pode contar com a promessa divina de suficiência e proteção. Então, quando o Senhor nos convida a confiar nele, um coração indignado não é um coração confiante, pois lhe falta alegria e paz. A fé e as obras, elas andam juntas, de modo que também devemos fazer o bem enquanto esperamos no Senhor. Alguns do povo de Deus foram tentados a deixar a sua terra. Vocês lembram do livro de Ruth, a história contada? Quando Noemi, seu esposo e seus 2 filhos saem. O que acontece com o esposo e os 2 filhos? Morrem.
Mas, quando Noemi retorna com Ruth, ela vê a bênção do Senhor. Eles viram aquela situação e disseram, vamos embora da terra. O Senhor não os tinha deixado ali? O Senhor não mandou por um acaso eles saírem dali? Não. Eles agiram com a sua própria maneira de ser, sem consultar o Senhor, e deu no que deu. Nós temos que confiar no Senhor, porque o Senhor, ele é fiel e é digno de confiança. Então Davi, ele convida o povo, ele instrui a permanecer na terra, a confiar no Senhor. Cada tribo, cada clã, cada família de Israel possuía a sua respectiva herança e não deveria mudar de mãos. E o Senhor promete cuidar da terra daqueles que fossem fiéis. A promessa no versículo 3 é traduzida de várias formas. Olha, você desfrutará a segurança, alimente-se da verdade, ou alimentarás em segurança. Se formos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós. E a confiança em Deus é o tema central deste salmo. E continua, ele nos dá outra instrução, deleita-te no Senhor no versículo 4, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Eu gosto muito daquela tradução que fala, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Uma vez de cobiçar o dinheiro do homem mau e entrar com ele na corrida de ouro, nós nos tornamos iguais a ele. Nós temos que olhar para o Senhor, o qual nos ensinará a respeito das verdadeiras riquezas. E Ele dará tudo o que eu e você precisamos, e tudo o que quisermos, mas também Ele formará em nossa mente os desejos apropriados, de tal maneira que nós seguiremos os valores verdadeiros e nos tornaremos assim diferentes ao homem ímpio e materialista. Nós temos que entender que a palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela vale muito em seus efeitos. E Davi, ele sabia que a oração funciona e que o homem justo é abençoado. Ele não esperava apenas por recompensas recebidas pós-túmulos, mas bons acontecimentos que ocorressem aqui e agora. Nós devemos entender que a nossa confiança no Senhor, agradar-se do Senhor, refere-se à abundância de bênçãos que temos no próprio Senhor, sem considerar aquilo que Ele nos dá. Nós desfrutaremos bênçãos e não podemos nos esquecer daquele que nos concede essas bênçãos, porque senão vira idolatria. E em Jesus Cristo nós temos todos os tesouros de Deus e não precisamos de qualquer outra coisa. Se verdadeiramente nos agradarmos do Senhor, o maior desejo do nosso coração será conhecê-lo melhor, para que possamos ter ainda mais prazer nele. E o Senhor, Ele satisfará esse desejo. Então, nós temos que aprender o que diz o versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aqui é a metáfora do caminho. A vida, ela se assemelha a uma vereda, a uma estrada, a um caminho que deve ser percorrido. Ao longo desse caminho, há muitos indícios, muitas paradas, lugares escombrosos, subidas íngremes, descidas perigosas e até os vales lá embaixo. Através das traiçoeiras ravinas, existem desvios nos quais algumas pessoas se perdem. Existem trechos bons, maus, locais fáceis, difíceis, independente do que seja. Somente o Senhor pode nos guiarmos com sucesso, do berço à sepultura. Nós devemos entender que a confiança no Senhor, a entrega do caminho ao Senhor, ela deve acontecer porque
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Seja o que for que necessitemos, ao longo do caminho, Deus ele estará ali para nos ajudar a vencer e a completar uma viagem bem-sucedida. Aqueles que nele confiam não erram o caminho, nem ficam aquém do plano que foi escrito desde o começo. Porque o Senhor, para a nossa vida, ele tem o melhor, projetado o melhor. Se nós andarmos nos seus caminhos e dissermos, Senhor, olha, os meus planos são esses, ou a minha agenda é essa, mas eu coloco diante de ti, e o Senhor direcionará pelo melhor caminho, porque tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. Nós temos que acreditar e confiar no Senhor. O verbo dizer, olha, entrega o caminho, quer falar, deixa o seu fardo. Deus ele não carrega nossos fardos para que nós nos tornemos irresponsáveis, mas o que ele faz? Ele quer que possamos lhe servir melhor. Por vezes, a ausência de preocupação nos torna descuidados e mais suscetíveis ao fracasso. Uma das coisas que ele fará será a justificação dos seus servos. Quando difamados pelos seus inimigos, o Senhor ele cuida das nossas vidas. Ele cuida, então confie nele, entregue-se ao Senhor, descansa. O versículo 7 diz assim, olha, descansa no Senhor e aguarde, e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, versículo 8, a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. E no versículo 11 diz assim, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Nós devemos entender que o Senhor, ele vai agindo em todas as situações. Quando em Provérbios 16:3 diz assim, olha, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, apresente ao Senhor aquilo que você tem desejo, os teus projetos. No Salmo 55:22 diz assim, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Pelo contrário, no versículo 6, como nós vimos, ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Um homem bom, ele será vindicado, suas obras serão demonstradas como justiça, ao passo de que as obras do iníquo serão provadas como malignas. A luz de Deus, ao meio-dia, permite esta revelação. Então, olha, é o que fala o versículo 7, descansa no Senhor, espera no Senhor. O homem que confia, ele também deve descansar no Senhor. O seu sono não será perturbado por pensamentos e temores negativos. Seu coração estará em paz, porquanto ele andará sobre o favor do poder celeste e ele será guiado pelo grande Deus. Ele não será perturbado por pensamentos sobre a prosperidade do ímpio, ao passo de que ele mesmo é pobre. Ele nem andará preocupado porque o homem rico tem poder, que usa para cometer toda espécie de abuso e crime. As preocupações de um homem, quando acerca de outro homem, do homem mau, por certo, não terão efeito nenhum sobre a situação, mas apenas irão prejudicá-los, visto que pensamentos negativos têm uma maneira de criar tanto enfermidades físicas quanto tantos outros males. O crente que se preocupa está achando falta em Deus, porquanto há dúvida do seu poder e planejamento. Ele pensa ser mais esperto do que realmente é, porque acha que sabe mais do que Deus, aquilo que deve ser feito.
Amados, não vamos nos preocupar com os outros. Vamos olhar para as nossas vidas e colocá-la diante do Senhor e confiar no Senhor e fazer o que diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deixa a ira, é o que nos fala o versículo 8º. O indivíduo que se preocupa e se mostra ansioso sobre o que ele acha que é o desgoverno de Deus, né, pode acabar irando tanto quanto o homem, contra o próprio homem, tanto quanto contra Deus. Tal indivíduo aqui é aconselhado a confiar, a descansar em Deus, deixar de lado a sua ira, porque se ele for governado pela sua ira, ele pode acabar cometendo algum ato violento ou tomar a lei nas suas próprias mãos. Já ouviram falar no exercício arbitrário das próprias razões? Não vamos agir dessa forma. E nesse caso, não será melhor do que o homem mau que provocou a sua ira. Então, quando o homem mau provoca a sua ira, ore ao Senhor, confie ao Senhor, fale ao Senhor, lance diante do Senhor essa ansiedade, porque Ele é que terá cuidado de nós. Ele se levantará e Ele lutará as nossas causas. No versículo 9 fala que os malfeitores, nós não precisamos nem nos preocupar, porque eles serão exterminados. A vindicação e o julgamento estão a caminho. E seja como for, a vida é tão curta, seja para o homem bom, seja para o perverso. As circunstâncias atuais não perfazem um dia de teste sobre o que a justiça pode fazer e finalmente fará. Que o homem mau tenha seu próprio pequeno dia, e ele será brevíssimo. Então Deus corrigirá todas as coisas, de conformidade com os seus princípios de justiça. Então nós devemos só aguardar e esperar no Senhor. Nós devemos entender que o Senhor, Ele age em todas as situações, e para aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, o seu descanso no Senhor, porque o Senhor, Ele é confiável e nós temos que descansar no Senhor. Nós entendemos que quando fala, olha, descansa, esse verbo quer dizer calar, aquietar, é uma entrega tranquila de nosso ser ao Senhor, porque hoje em dia o silêncio é tão precioso, né? As pessoas não conseguem mais ficar em silêncio, entrar na quietude, sabe? Quando vão ler a Bíblia, nós temos que entrar ali na quietude, ouvir o que o Senhor quer nos ministrar, falar ao Senhor das nossas situações, das nossas ansiedades, colocar tudo diante do Senhor. Hoje em dia, esse silêncio não existe mais. Hoje em dia eu tenho que ligar uma música, eu tenho que ligar uma Alexa, eu tenho que estar no WhatsApp, eu tenho que fazer... Meu Deus do céu, vamos nos acalmar, vamos nos tranquilizar, vamos fazer menos isso e vamos aprender a esperar silenciosamente no Senhor. E deixar com que as tramas perversas dos ímpios que nos revoltem saiam da nossa vida e deixarmos de duvidar, porque a bondade, a justiça do Senhor, elas se manifestarão. Nós temos que entender que às vezes nós somos mansos em algumas atitudes e mansidão não é o mesmo que fraqueza. Antes se refere o que? A mansidão, ela se refere à força sob o controle da fé, porque nós acreditamos que o Senhor fará, que o Senhor agirá em nosso favor. Moisés, ele era manso, mas também era um homem de grande poder. E o Senhor fala no versículo 11, ele conclui, olha, fiquem tranquilos, porque os humildes receberão a terra por herança, receberão a referência de segurança das gerações futuras, na terra prometida, de acordo com a aliança que Deus fez, né? O Senhor, ele tinha uma grande obra a ser realizada pelo seu remanescente fiel, e o qual culminou na vinda do Messias. E a seu tempo, os ímpios serão eliminados.
O Senhor, Ele tem uma aliança conosco. E se nós confiamos no Senhor, se nós nos deleitamos no Senhor, se entregamos o caminho ao Senhor, descansamos no Senhor, nós não temos o que temer. Vamos colocar em prática aquilo que estamos vendo hoje e nós seremos mais do que bem-aventurados. Que o Senhor vos abençoe, nos abençoe neste dia e amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui. Um grande abraço e a paz do Senhor.